Minhas cordiais saudações a todos aqueles que semanalmente nos acompanham aqui pelo nosso podcast, né? Nas redes sociais da nossa querida Diocese de Limeira. Então vamos ao Evangelho desse próximo domingo, né? Dia 8 de setembro de 2024. É o Evangelho de São Marcos, capítulo 7, versículos 31 a 37. Vamos ao texto. Naquele tempo, Jesus saiu de novo da região de Tiro, passou por Sidônia e continuou até o mar da Galileia, atravessando a região da Decápole. Trouxeram então um homem surdo que falava com dificuldade e pediram que Jesus lhe impusesse a mão. Jesus afastou-se com o homem para fora da multidão. Em seguida colocou os dedos nos seus ouvidos, cuspiu e com a saliva tocou a língua dele. Olhando para o céu, suspirou e disse: Efatá, que quer dizer, abre-te. Imediatamente seus ouvidos se abriram, sua língua se soltou e ele começou a falar sem dificuldade. Jesus recomendou com insistência que não contassem a ninguém, mas quanto mais ele recomendava, mais eles divulgavam. Muito impressionados diziam: ele tem feito bem todas as coisas, aos surdos faz ouvir e aos mudos falar. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Muito bem, o evangelho que acabamos de ouvir, né? Marcos, capítulo 7, versículos 31 a 37, narra a cura de um surdo-mudo numa região pagã. Olha o detalhe, uma região pagã. E a primeira mensagem desse episódio é concisa e direta. A salvação é para todos, não apenas para os judeus. Interessante, a cura acontece através de um ritual. Jesus colocou os dedos nos ouvidos do surdo e com saliva tocou a língua dele. Em outras doenças igualmente graves, podemos aqui citar a paralisia e a lepra, Jesus não realiza esses gestos. Detalhe, os que levaram o surdo-mudo até Jesus só pediram que ele impusesse as mãos sobre o doente. Por que todo esse ritual com o surdo-mudo? É uma boa pergunta. Por que todo esse ritual com o surdo-mudo? Jesus toca o surdo-mudo no ouvido e na boca, para que aquele homem compreendesse através desses gestos, dessa linguagem simbólica, que ele, Jesus, estava disposto a curá-lo de seu mal. Ele era surdo e mudo. Então, qual foi a forma que Jesus encontrou de se comunicar com ele? Através desses gestos, para dizer que ele queria curá-lo. Jesus fala a consciência daquele homem através desse gesto, tocar o ouvido e também tocar a boca. Ainda, Jesus afasta o surdo-mudo da multidão, porque a cura não deve ser um espetáculo, mas um despertar para a fé. A cura não deve ser um espetáculo, mas um despertar para a fé. Jesus toca a língua do doente com saliva. Por quê? Porque na cultura daquela época, acreditava-se que a saliva tinha qualidades terapêuticas, possuísse qualidades terapêuticas. E Jesus faz uso de todos esses símbolos. A igreja conservou no ritual do batismo os gestos, esses gestos de Jesus na cura do surdo-mudo. Tanto que o termo aramaico, efatá, é conservado até hoje na liturgia batismal. Isso tudo para dizer que o batismo abre ao catecúmeno os ouvidos para escutar a palavra de Deus e solta a língua para que ele possa proclamar ao mundo a bondade de Deus. Olha que bonito, hein? Abre os ouvidos e solta a língua. Abre os ouvidos para escutar a palavra de Deus, solta a língua para falar da bondade de Deus ao mundo. Na cura do surdo-mudo, primeiro se lhe abrem os ouvidos, depois o mudo começa a falar. Isso não é por acaso. Na prática, uma criança primeiro escuta, depois aprende a falar. Até a gente brinca, né? Tem dois ouvidos para primeiro escutar e uma língua para depois falar. Né? Mas primeiro você escuta, depois você aprende e fala. Acontece a mesma coisa na caminhada de fé. Primeiro devemos escutar a palavra de Deus, depois sim proclamar essa palavra. A palavra deve entrar pelo ouvido e fazer morada em nosso coração. É muito bonita a compreensão que os antigos monges tinham, por exemplo, da meditação da palavra de Deus. Eles diziam assim: deve-se guardar a palavra na memória. Porque às vezes tem muita gente que sai da missa e não lembra mais do evangelho do dia, né, do domingo. Então, guardar a palavra na memória.
buscar compreender aquela palavra, aquele texto, através da inteligência. E por fim, dizem os monges, colocar em prática tudo aquilo que foi compreendido através da vontade. Se guarda com a memória, se compreende a palavra de Deus com a inteligência e se põe em prática a palavra de Deus com a vontade. As três potências da alma: inteligência, memória, vontade. Guarda-se com a memória, compreende-se com a inteligência e se põe em prática com a vontade. Aí sim, a palavra é assimilada. Se falo de Deus sem primeiro havê-lo escutado, com certeza estou falando de mim mesmo, mas não de Deus. A fé, quando realmente praticada, torna a pessoa atenta à palavra de Deus, sedenta da palavra de Deus, e a leva a proclamar essa palavra ao mundo. A falta de fé, ao contrário, torna a pessoa surda e muda à realidade divina. A passagem da indiferença à fé comporta uma verdadeira cura. A pessoa, para passar da indiferença à fé, é uma cura. É uma ação salvífica de Deus na vida da pessoa. O surdo-mudo simboliza também a pessoa incapaz de escutar a palavra de Deus. Representa aquelas pessoas que julgam não precisar de Deus, autossuficientes, autorreferenciais. Representa também aqueles que não precisam dos outros para nada, porque vivem instalados nas suas certezas e nos seus preconceitos, convencidos de que são donos absolutos da verdade. Eles precisam de cura, de conversão. E aqui um detalhe fundamental. O surdo-mudo foi trazido e apresentado a Jesus por outras pessoas. Ele não foi sozinho até Jesus, ele foi levado a Jesus através de outras pessoas. Esse detalhe lembra-nos a responsabilidade que temos em ajudar a libertar aqueles que vivem surdos à palavra de Deus. Querer o bem de alguém é sentir-se também corresponsável pela sua vida, pelo seu destino. Por isso não podemos ficar de braços cruzados quando muitos vivem na mentira, no egoísmo, distante de Deus. Precisamos rezar para essas pessoas, levá-las até Jesus. Ainda antes de curar o surdo-mudo, Jesus ergueu os olhos ao céu. O gesto de Jesus recorda-nos que é preciso manter sempre no meio da ação a referência a Deus. É necessário dialogarmos continuamente com Deus para descobrir os seus projetos, para perceber as suas propostas, para ser fiel aos seus planos. É preciso tomar continuamente consciência de que é Deus que age no mundo através dos nossos gestos. Ele age no mundo através de nós. É preciso que toda a nossa ação encontre em Deus sua razão última, seu fundamento. Se isso não acontecer, rapidamente a nossa ação perde todo o sentido. Cada Eucaristia é uma passagem de Jesus em nossa vida. Deixemos-nos tocar por Ele para sermos curados de nossa surdez e de nosso mutismo. A todos um feliz domingo e a minha bênção em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.